Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Cani. A programação orientada a objetos, POO, é um paradigma de programação que se concentra em modelar o mundo real através da criação de objetos. Programação orientada a objeto e programação em C Sharp. Esses objetos são instâncias de classes, que são definições das características e comportamentos de um objeto. Em outras palavras, as classes definem o tipo de objeto que será criado, enquanto os objetos são as instâncias desses tipos. A POO, os objetos se comunicam entre si através de mensagens. Cada objeto possui sua própria memória, comportamento e estado, o que significa que eles são independentes uns dos outros e podem ser manipulados separadamente. Em vez de se pensar em um programa como uma série de instruções que podem ser executadas, na POO se pensa em um sistema formado por vários objetos que interagem entre si para realizar uma tarefa. Baixando e instalando. Evolução da programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos, POO, começou com a criação da linguagem de programação Simula 67, pelos professores Ole Johan Dahl e Kristen Nygaard, no Centro Norueguês de Computação. Essa linguagem foi desenvolvida para simular sistemas complexos, como sistemas de comunicações e sistemas de transporte. A Simula 67 foi a primeira linguagem de programação a incorporar conceitos de POO, como objetos, classes, herança e polimorfismo. No início, a POO era utilizada principalmente em aplicações de simulação e inteligência artificial. No entanto, a popularização da POO ocorreu com o surgimento da linguagem de programação C++, que foi projetada com um suporte completo para a programação orientada a objetos. Desde então, a POO tornou-se uma das abordagens mais populares para a programação de aplicações, especialmente em áreas como jogos, aplicações gráficas e sistemas de informação. A popularidade da POO é atribuída à sua capacidade de tornar o código mais organizado, fácil de entender e manter especialmente em projetos grandes e complexos. Atualmente, a POO é amplamente utilizada em muitas linguagens de programação, incluindo Java, Python, Ruby e C Sharp. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. Conceitos básicos de POO. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. Agora abordaremos alguns dos conceitos básicos de POO, sendo ele as classes, objetos, atributos, métodos, construtores e destrutores. Eles são a base para a criação de programas orientados a objetos e permitem modelar entidades do mundo real de maneira clara e organizada, facilitando a manutenção e o desenvolvimento de aplicações complexas. Objetos são uma instância de uma classe representando uma entidade específica com suas próprias propriedades e comportamentos. Cada objeto tem seus próprios valores para os seus atributos e podem invocar seus métodos. Os objetos são o núcleo da programação orientada a objetos, representando entidades reais no mundo virtual do seu programa. Atributos são características que descrevem o estado de um objeto. Eles são como variáveis declaradas dentro de uma classe e armazenam informações sobre um objeto, como seu nome, idade, cor e etc. Os atributos são acessíveis através dos métodos de uma classe e podem ser modificados pelo método ou diretamente. Construtores são métodos especiais, invocados quando um objeto é criado e servem para inicializar o estado de um objeto recém-criado. Eles são responsáveis por definir o valor inicial dos atributos de um objeto e podem aceitar argumentos para configurar o objeto de maneira específica. Em algumas linguagens de programação, se um construtor não for definido explicitamente, é fornecido um construtor padrão, que inicializa todos os atributos com valores default. Destrutores são métodos especiais, invocados quando um objeto é destruído e servem para liberar recursos alocados para o objeto, como memória ou recursos externos. Em algumas linguagens de programação, não há suporte explícito a destrutores e a gestão de memória é feita automaticamente pelo gerenciador de memória da linguagem. Herança. A herança é um conceito fundamental da programação orientada a objetos, que permite que uma classe possa herdar atributos e comportamentos de outra classe. A classe que herda os atributos e comportamentos é chamada de classe filha ou subclasse,
enquanto a classe que fornece os atributos e comportamentos é chamada de classe pai ou superclasse. A herança funciona permitindo que a classe filha acesse e utilize os atributos e comportamentos da classe pai sem precisar reescrevê-los. Além disso, a classe filha pode adicionar novos atributos e comportamentos ou sobrescrever os atributos e comportamentos herdados da classe pai. E isso permite a reutilização de código e a criação de estruturas de classes mais organizadas e claras. A herança funciona permitindo que a classe filha acesse e utilize os atributos e comportamentos da classe pai sem precisar reescrevê-los. Além disso, a classe filha pode adicionar novos atributos e comportamentos ou subscrever os atributos e comportamentos herdados da classe pai. E isso permite a reutilização de código e a criação de estruturas de classes mais organizadas e claras. Polimorfismo. O polimorfismo é um conceito fundamental da programação orientada a objetos, que permite que um objeto de uma classe pode ser tratado como um objeto de uma classe relacionada. Em outras palavras, o polimorfismo permite que diferentes objetos respondam de forma diferente ao mesmo método. Polimorfismo em PAO funciona através de sobrecarga de métodos e da sobreposição de métodos. A sobrecarga de métodos permite que uma classe tenha vários métodos com o mesmo nome, mas com diferentes parâmetros. A sobreposição de métodos permite que uma classe filha sobrescreva um método de classe pai. Dessa forma, os objetos de diferentes classes podem responder de forma diferente ao mesmo método, aumentando a flexibilidade e a capacidade de adaptação do código. Encapsulamento. O encapsulamento é um conceito fundamental da programação orientada a objetos, que consiste em esconder a implementação detalhada de um objeto e expor apenas a sua interface pública. Em outras palavras, o encapsulamento permite que as propriedades e métodos de um objeto sejam protegidos de acessos indevidos e só sejam acessíveis através de sua interface pública. O encapsulamento em POO é implementado através da definição de atributos e métodos como privados, protegidos ou públicos. Atributos e métodos privados só são acessíveis dentro da própria classe, enquanto atributos e métodos protegidos só são acessíveis dentro da classe e das subclasses. Atributos e métodos públicos são acessíveis de qualquer lugar do código. Abstração. A abstração é um conceito importante da programação orientada a objetos, que permite que as complexidades de um sistema sejam ocultadas atrás de uma interface simples e intuitiva. Em outras palavras, a abstração consiste em modelar os objetos de um sistema de uma forma que a sua implementação detalhada seja escondida e apenas as suas características e comportamentos sejam expostos. A abstração em POO é implementada através de classes abstratas, que são classes que não podem ser instanciadas diretamente, mas servem como base para a criação de outras classes. Classes abstratas possuem métodos abstratos, que são métodos sem implementação, e devem ser implementados pelas classes filhas. Interface. As interfaces são um recurso de programação orientada a objetos que permitem definir uma série de métodos e propriedades de uma classe que deve implementar. Em outras palavras, as interfaces são como contratos que as classes precisam cumprir, garantindo assim que certas operações sejam sempre disponíveis. As interfaces são definidas através da criação de uma classe especial, que apenas contém assinaturas de método sem sua implementação. Então, as classes que precisam implementar essas operações devem fazer referência a essa interface e implementar todos os métodos que ela define. A associação é a relação mais simples e representa uma ligação entre duas classes, onde uma classe utiliza outra classe como um atributo. A associação é a relação mais simples e representa uma ligação entre duas classes, onde uma classe utiliza outra classe como um atributo. A agregação é uma forma especial de associação, onde a classe filha é integrante da classe pai, mas pode existir independentemente da classe pai. A composição é uma forma mais forte de agregação, onde a classe filha não pode existir independentemente da classe pai. A classe filha é completamente dependente da classe pai e é destruída quando a classe pai é destruída. A principal diferença entre associação, agregação e composição está no grau de dependência entre as classes. Na associação, as classes são independentes e não há dependência. Na agregação, a filha é parte integrante da classe pai, mas pode existir independente da classe pai. Já na composição, a classe filha é completamente dependente da classe pai.
POO aplicada em criação de jogos. Aqui estão alguns exemplos de como a POO pode ser aplicada ao desenvolvimento de jogo. Na criação de personagens, cada personagem do jogo pode ser representado com uma classe, que inclui atributos como posição, vida, pontos, etc. E métodos que representam as suas ações, como se mover, atacar e etc. Por exemplo, pode-se criar uma classe jogador, com atributos como nome, pontos de vida, posição e etc. E métodos como mover-se, atacar, pegar item e etc. Essa abordagem permite que sejam criados vários jogadores diferentes, cada um com suas próprias características e comportamentos. Na criação de objetos como monstros, itens, obstáculos, etc., também podem ser criados como classes com seus próprios atributos e métodos. Por exemplo, uma classe monstro pode ter atributos como nome, pontos de vida, dano e métodos como atacar, se mover, morrer. Dessa forma, vários tipos diferentes de monstros podem ser criados, cada um com suas próprias características. A herança pode ser usada para criar uma classe base para os personagens, por exemplo, e pode depois derivar outras classes para os personagens específicos com atributos e métodos adicionais. Vamos a um exemplo. Uma classe personagem pode ser criada com atributos como nome, pontos de vida e posição. E métodos, atacar e mover-se. Depois disso, classes específicas de personagem como jogador e monstro podem ser derivadas da classe personagem, acrescentando ou modificando seus atributos, e os métodos também, de acordo com as necessidades do jogo. O polimorfismo pode ser usado para garantir que diferentes tipos de personagens respondam de maneira diferente ao mesmo evento, como um ataque. Um exemplo. Um personagem pode ter uma resposta padrão a um ataque, como perder pontos de vida. No entanto, um personagem com habilidades especiais, como um mago, pode ter uma resposta diferente, como lançar um contra-ataque mágico. Além disso, diferentes tipos de monstros também podem ter respostas diferentes a um ataque, como um monstro fraco, que foge, enquanto um monstro forte se defende ou ataca de volta. O polimorfismo permite que cada objeto responda de acordo com a sua própria lógica e comportamento, tornando o jogo mais variado e interessante. As interfaces podem ser utilizadas para definir a funcionalidade que todos os tipos de personagem precisam ter, como se mover e atacar, e garantir que cada classe de personagem implemente essa funcionalidade de maneira apropriada. Por exemplo, uma interface pode especificar que todos os personagens precisam ter um método de movimento e um método de ataque. Então, cada classe de personagem implementa esses métodos de acordo com a sua própria lógica e o seu próprio comportamento, garantindo que todos os personagens tenham as mesmas capacidades básicas. Além disso, as interfaces também podem ser usadas para garantir que certos tipos de objeto, como itens, implementem métodos específicos, como pegar ou soltar. Em geral, as interfaces são uma ferramenta útil para garantir a consistência e a coesão na programação orientada a objetos e são amplamente utilizadas no desenvolvimento de jogos. A associação, agregação e composição podem ser aplicadas para modelar relações entre personagens, objetos e outros elementos do jogo, como a relação entre um jogador e seu personagem ou a relação entre um personagem e seus itens. A programação orientada a objetos é uma grande aliada da criação de jogos, sendo amplamente utilizada na criação de jogos. A POO permite que os desenvolvedores organizem e gerenciem de maneira eficiente o código do jogo, representando objetos e suas características e comportamento de uma maneira clara e bem estruturada. Além disso, a POO também permite a reutilização do código, tornando o desenvolvimento de jogos mais rápido e eficiente. Programação em C#. Estamos aqui para discutir uma linguagem de programação que tem sido amplamente utilizada e é muito importante para a comunidade de desenvolvimento de softwares, C#. C# é uma linguagem de programação de alto nível, desenvolvida pela Microsoft. O que isso significa é que é uma linguagem que foi projetada para ser fácil de aprender e usar, fornecendo muitos recursos e ferramentas que ajudam o programador a desenvolver seu código de maneira mais eficiente e eficaz. Além disso, a linguagem foi criada com o objetivo de ser segura e confiável, tornando-a uma escolha popular para muitos projetos de software. Mas além de suas facilidades de uso e segurança, o que realmente define C# é sua natureza orientada a objetos. Isso significa que a linguagem está baseada em conceitos de objetos, como classes e instâncias que permitem ao programador modelar seu software de maneira clara e organizada.
Isso facilita a manutenção e a evolução do jogo e do código ao longo do tempo, pois permite que o programador mantenha uma visão clara de como os diferentes componentes do software se relacionam entre si. Mas afinal, para que o C# é usado? Bem, a verdade é que essa linguagem é utilizada em uma ampla gama de aplicações, incluindo aplicações de desktop, jogos, aplicativos web e aplicativos móveis. Isso mostra a versatilidade e a eficiência dessa linguagem, que tem sido uma escolha popular para muitos desenvolvedores ao longo dos anos. C# é uma linguagem de programação importante e versátil, que oferece muitas vantagens aos programadores. Sintaxe básica de C#. Agora que já discutimos o que é C#, vamos dar uma olhada em sua sintaxe básica. A sintaxe de uma linguagem de programação se refere à sua estrutura e aos elementos que compõem o código, e é fundamental conhecê-la para tornar um programador competente. A sintaxe básica de C# inclui conceitos como variáveis, operadores, estruturas de controle de fluxo, classes e objetos. As variáveis são um elemento-chave da programação, pois permitem que você armazene e manipule dados dentro do seu programa. Os operadores são utilizados para realizar cálculos e comparações, enquanto as estruturas de controle de fluxo são usadas para controlar o fluxo de execução do seu código. Além disso, a C# é uma linguagem orientada a objetos, então você precisa entender como criar e usar as classes e objetos. As classes são os modelos para os objetos, e os objetos são instâncias dessas classes que você pode criar e usar com seu código. Isso permite que você organize o seu código de forma clara e reutilize código de forma eficiente. É importantíssimo ter uma compreensão sólida da sintaxe básica de C# antes de avançar para tópicos mais avançados. Conhecer os elementos-chave da sintaxe, como variáveis, operadores, estruturas de controle de fluxo, classes e objetos, é fundamental para se tornar um programador proficiente em C#. IDE. Antes de começarmos a trabalhar com códigos em C#, é ideal que você tenha instalado em seu computador um IDE. O IDE é um software que fornece uma interface de programação completa e integrada, que inclui recursos como editor de código, depurador, gerenciador de versões e outras ferramentas úteis para o processo e desenvolvimento de um software. O objetivo é ajudar desenvolvedores a criar aplicativos mais rapidamente e com mais eficiência, simplificando o processo de codificação e teste. Alguns exemplos de IDEs populares incluem o Visual Studio, da Microsoft, Eclipse, IBM, NetBeans, Oracle e P#, JetBrains. E também tem o Xcode, da Apple. Cada IDE é específico para uma linguagem de programação ou plataforma. Portanto, iremos trabalhar com o Visual Studio durante esse módulo aqui. Como começar a programar no Visual Studio? Para começar a programar com o código do Visual Studio, siga essas etapas. Compartilhamento de tela. A professora vai descrever o passo a passo. Abra o Visual Studio, clique em File, New e Project. Selecione a linguagem da programação desejada, como C# e o modelo de projeto, como Console App, .NET Core. Dê um nome ao seu projeto e escolha a pasta de destino. Clique em Create, abra o arquivo program.cs na pasta Solution Explorer. Esse é o principal arquivo do seu projeto. Escreva o código na classe Program, clique em Start ou pressione F5 para iniciar o aplicativo e executar o código. Aqui está um exemplo simples de código C# que você pode escrever no Visual Studio. Observe que você pode usar o IntelliSense do Visual Studio para ajudá-lo a escrever o código sugerindo autocomplementos e exibindo informações sobre os métodos e classes disponíveis. Além disso, o Visual Studio oferece recursos como depuração, geração automática de código e interação, com outras ferramentas para ajudá-lo a desenvolver seu aplicativo de forma mais eficiente. Variáveis! Vamos aprender sobre uma das ferramentas mais importantes na programação, as variáveis. Mas antes de começarmos, é importante entender o que são variáveis em programação. Variáveis são espaços na memória do computador que são reservados para armazenar dados. Esses dados podem ser números, textos, booleanos ou até mesmo objetos. A vantagem de usarmos variáveis é que elas permitem que possamos manipular e acessar os dados armazenados em diversos momentos ao longo do nosso código. Especificamente em C#, uma variável é definida como uma área na memória, que pode armazenar um valor específico. Isso significa que, ao criarmos uma variável, estamos reservando um espaço na memória para criar e armazenar um dado específico. Para criarmos uma variável em C#,
precisamos escolher um nome significativo para ela, especificar o tipo de dado que está sendo armazenado e atribuir um valor inicial a ela. Quer um exemplo? Nesse exemplo aqui, criamos uma variável chamada idade. Na tela está escrito int, idade, ponto e vírgula. E abaixo temos idade igual a 30, ponto e vírgula. Do tipo inteiro e atribuímos o valor de 30 a ela. É importante lembrar que o nome da variável deve ser único em seu código e seguir as regras de nomenclatura de variáveis em C#. Além disso, é importante especificar o tipo de dados que a variável irá armazenar, pois o compilador precisa saber como tratar o dado corretamente. As variáveis são uma ferramenta essencial na programação e são utilizadas para armazenar dados que podem ser referenciados e manipulados ao longo do código. Elas permitem que possamos acessar e manipular os dados de uma maneira bem fácil e eficiente, tornando o nosso código mais organizado e fácil de entender. Tipos de variáveis. Vamos falar sobre os tipos de variáveis em C#. Em programação, é importante que saibamos escolher o tipo certo de variável para armazenar os dados que precisamos, pois isso afetará o desempenho e a precisão do nosso programa, né? Vamos começar com a variável string. Ela é muito útil para armazenar informações como nomes, endereços, frases e qualquer tipo de texto. Por exemplo, podemos armazenar o nome do usuário da nossa aplicação em uma variável string. String, nome usuário, igual João Silva. Temos também a variável int, que é utilizada para armazenar números inteiros. Por exemplo, podemos armazenar a idade de um usuário em uma variável int. Int idade usuário igual a 30. Se precisarmos armazenar números inteiros com uma faixa de valores menor, podemos usar a variável short. Por exemplo, podemos armazenar o número de um item em um carrinho de compras. Short número itens, igual a 5. Para armazenar os números de um ponto flutuante com precisão simples, usamos a variável float. Por exemplo, podemos armazenar o preço de cada item. Float, preço item, igual a 12,5f. Se precisarmos de uma precisão dupla, usamos a variável double. Por exemplo, podemos armazenar um valor total do carrinho de compras. Double, valor total, igual a 62,5. A variável bool é utilizada para armazenar valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. E aí está o exemplo. A gente pode armazenar se o usuário não está logado ou não. Bool usuário logado igual true. Para armazenar números inteiros sem sinal, com uma faixa de valores bem limitada, usamos a variável byte. Por exemplo, podemos armazenar o número de tentativas de login. Byte, número tentativas igual a 3. Se precisarmos armazenar números inteiros com uma faixa de valores ampla, usamos a variável long. Por exemplo, podemos armazenar o número de acessos a um site. Long número acessos igual a 1 bilhão. Operações em C#. Vamos aprender um pouquinho sobre um dos elementos mais importantes da programação, os operadores. Os operadores são como ferramentas que nos permitem realizar cálculos e comparações dentro do nosso código e são fundamentais para a construção de algoritmos e soluções para problemas. Vamos começar com os operadores matemáticos, que incluem adição, subtração, multiplicação e divisão. Eles realizam as operações matemáticas básicas e são utilizados com variáveis ou constantes. Vejamos alguns exemplos. Int x igual a 10, ponto, vírgula. Int y igual a 5, ponto e vírgula. Int soma igual a x mais y, ponto e vírgula, barra, barra, soma igual a 15. Int subtração igual a x menos y, ponto e vírgula, barra, barra. Subtração igual a 5. Int multiplicação igual a x asterisco y, ponto, vírgula, barra, barra. Multiplicação igual a 50. Int divisão igual a x barra y, ponto e vírgula, barra, barra, divisão igual a 2. Como nós podemos ver, os operadores matemáticos são utilizados para realizar as operações básicas com as variáveis x e y. E além disso, temos também o operador módulo, representado por porcentagem, que retorna o resto da divisão. Int módulo igual a x, porcentagem y, ponto e vírgula, barra, barra. Módulo igual a 0. Agora vamos ver os operadores de comparação, que são usados para verificar se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. Elas incluem maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Vejamos alguns exemplos. Bool maior igual a x maior que
y, ponto e vírgula, barra, barra. Maior igual a true. Bool menor igual a x menor que y, ponto e vírgula, barra, barra, menor igual a false. Bool maior igual x maior que igual y, ponto e vírgula, barra, barra. Maior igual a true. Bool menor igual a x menor ou igual a y, ponto e vírgula, barra, barra, menor igual false. Bool igual x igual y, ponto e vírgula, barra, barra, igual false. Bool diferente igual x exclamação igual y, ponto e vírgula, barra, barra. Diferente igual a true. Como podemos ver, os operadores de comparação retornam um valor booleano, que pode ser verdadeiro ou falso, e são utilizados para comparar duas expressões. Esses operadores são muito úteis em estruturas de controle, como o if, o switch ou o while, por exemplo. Nomenclatura de variáveis em C#. Vamos aprender sobre as regras para nomear variáveis em C#. Essas regras são muito importantes para manter o seu código legível, organizado e fácil de entender. Primeiramente, as variáveis devem começar com uma letra ou um sublinhado. Por exemplo, first name ou underline employee ID. Não é permitido começar o nome da variável com um número, por exemplo, stname. É importante evitar espaços ou caracteres especiais, exceto sublinhado, em nome das variáveis. Por exemplo, ao invés de first name separado, devemos escrever first name, tudo junto. Além disso, os nomes das variáveis devem ser descritivos e representar o propósito da variável. Por exemplo, ao invés de x, podemos usar student age para representar a idade de um estudante. É importante evitar usar palavras reservadas do C#, como int ou string. Em C# é comum usarmos camel case para nomear variáveis onde a primeira letra de cada palavra após a primeira é maiúscula. Por exemplo, first minúsculo, name com a primeira letra maiúscula. Student age, primeira letra maiúscula. Ou student address, student minúsculo, address com a primeira letra maiúscula. Para nomear tipos como classes, structs e enums, usamos Pascal case, onde a primeira letra de cada palavra é maiúscula. Por exemplo, student, address ou employee record. Lembre-se sempre de seguir essas regras para nomear variáveis em C#. Isso ajudará a tornar o seu código mais fácil de ler e manter. Tipo de dado e variável. A escolha do tipo de dado adequado para cada variável é importante para garantir que o seu código seja eficiente e mantenha a precisão dos dados. Aqui estão algumas coisas a considerar ao escolher o tipo de dado para suas variáveis em C#. Tamanho do valor. Considere o tamanho máximo do valor que a variável pode ter para escolher o tipo de dado adequado. Por exemplo, se você precisar armazenar um número inteiro de até 2.147.483.647, use o tipo int. Precisão de dados. Considere a precisão dos dados que a variável precisa armazenar. Por exemplo, se você precisar armazenar valores de ponto flutuante com uma grande precisão, use o tipo double. Valor inicial, considere se a variável precisa ter um valor inicial ou não. Por exemplo, o tipo string permite que você inicialize uma string sem atribuir um valor a ela. Utilização futura. Considere como a variável será usada no futuro e escolha um tipo de dado que possa acomodar essa utilização. Lembre-se de escolher cuidadosamente o tipo de dado para cada variável, para garantir que o seu código seja eficiente e mantenha a precisão dos dados. Estruturas de controle de fluxo. As estruturas de controle de fluxo são elementos chaves do C#, que determinam a ordem em que o código é executado. Aqui estão as estruturas de controle de fluxo mais comuns em C#. Na tela está escrito if, abre parênteses, x maior que 0, fecha parênteses. Abre chaves, console.writeLine, abre parênteses, aspas, x é positivo, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. A estrutura if permite que você execute um bloco de código somente se uma determinada condição for verdadeira. If-else. A estrutura if-else é usada quando você deseja executar um bloco de código se uma condição for verdadeira e outro bloco de código se a condição for falsa. Por exemplo,
Olha aí o quadro abaixo. Na tela está escrito if, abre parênteses, x maior que zero, fecha parênteses, abre chaves. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, x é positivo, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. Else, abre chaves. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, x é negativo ou zero, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. Switch. A estrutura switch permite que você teste várias condições diferentes e execute o bloco de código correspondente a cada condição. Como o exemplo aqui. Na tela está escrito switch, abre parênteses, day of week, fecha parênteses, abre chaves. Case day of week.monday, dois pontos. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, hoje é segunda-feira, fecha parênteses, ponto e vírgula. Break, ponto e vírgula, case day of week.tuesday, dois pontos. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, hoje é terça-feira, fecha parênteses, ponto e vírgula. Break, ponto e vírgula. Default, dois pontos. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, hoje é outro dia da semana, fecha parênteses, ponto e vírgula. Break, ponto e vírgula, fecha chaves. For. A estrutura for permite que você execute um bloco de código várias vezes, geralmente com base em um contador. Na tela está escrito for, abre parênteses, int, i igual a zero, ponto e vírgula, i menor que 10, ponto e vírgula, i mais, abre chaves. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, contagem, dois pontos, fecha aspas, mais i, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. For each. A estrutura for each permite que você itere sobre os itens em uma coleção, como uma lista ou um array. Na tela está escrito for each, abre parênteses, int, number in numbers, fecha parênteses, abre chaves. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, número, dois pontos, fecha aspas, mais number, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. While. A estrutura while permite que você execute um bloco de um código enquanto uma determinada condição for verdadeira. Olha aqui. Na tela está escrito while, abre parênteses, x maior que zero, fecha parênteses, abre chaves. Console.writeLine, abre parênteses, aspas, x é positivo, fecha parênteses, ponto e vírgula, x menos, ponto e vírgula, fecha chaves. While. A estrutura do while é semelhante à estrutura while, exceto que o bloco de código é executado pelo menos uma vez antes da verificação do código. Na tela está escrito do, abre chaves, console.writeLine, abre parênteses, aspas, x é positivo, fecha parênteses, ponto e vírgula, x menos, ponto e vírgula, fecha chaves. While, abre parênteses, x maior que zero, fecha parênteses, ponto e vírgula. E essas são as estruturas de controle de fluxo mais comuns em C#. É importante conhecê-las e saber como usá-las para escrever código eficiente e legível. Estruturas de repetição. As estruturas de repetição são técnicas de programação utilizadas para repetir uma série de instruções várias vezes. Em outras palavras, são blocos de códigos que são executados repetidamente enquanto uma determinada condição é atendida. Essas estruturas são importantes porque elas permitem aos programadores automatizar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência do código e economizando tempo. As estruturas de repetição são importantes por vários motivos, entre eles a automatização de tarefas repetitivas. Permitem que tarefas sejam realizadas automaticamente, sem a necessidade de escrever código para cada repetição individual. Aumento da eficiência do código. Ao usar estruturas de repetição, é possível escrever códigos mais curtos e mais fáceis de entender, tornando o código mais eficiente. Economia de tempo. Ao automatizar tarefas repetitivas, você poupa um tempo que seria gasto escrevendo código para cada repetição individual. Loop de contagem, usado para repetir uma série de instruções em um número definido de vezes. Loop condicional, usado para repetir uma série de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. Loop de coleção, usado para repetir uma série de instruções para cada item em uma coleção, como uma lista ou um dicionário. As estruturas de repetição são importantes porque elas permitem aos programadores automatizar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência do código e economizando um tempão. Elas devem ser usadas quando precisar repetir uma série de instruções várias vezes. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula e até mais! Lei de Incentivo à Cultura.
Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.